Bom dia, estão me ouvindo bem? Bom dia, estamos sim. Que bom estar de volta, né? Depois de 5 meses de recesso, acho que deu para descansar, né? Estou vendo aqui pessoas diferentes, pelos nomes, né? Aqui, alguns nomes que eu não conheço. Sejam todas bem-vindas. A gente, como a Joyce falou, a gente parou no estudo 14 no, no nosso guia de estudo. E o título é Lidando com a Oposição. Como Jesus lidava com a oposição. O capítulo 9 do livro Desejado de Todas as Nações, que a gente está estudando, para mim é um capítulo fascinante. O 8 e o 9, para mim, na verdade, todo o livro, né? É maravilhoso. A vida de Cristo, né? É maravilhosa. E nós estamos aqui na Escola do Mestre para estudar sobre a vida de Cristo com o objetivo de viver a vida de Cristo, né? Imitá-lo. E esse capítulo 9 fala sobre a juventude de Jesus. Tem detalhes assim muito especiais e eu gostaria de estudar com vocês hoje, que conversar um pouquinho sobre o que a gente estudou nos nossos momentos de devoção individual, né? Então, o objetivo da Escola do Mestre principal é que a gente aprenda a ter nosso momento individual diariamente com Cristo. Esse é o seu objetivo principal. E no estudo em grupo, a gente só revisa o que a gente troca ideia aqui sobre o que a gente já estudou, né, individualmente. E a gente parou aqui na pergunta 2 do nosso guia de estudo. Como era o comportamento do jovem Jesus? Que regras regiam sua vida e como ele lidava com a oposição? Quem nunca lidou com oposição, teve que lidar com oposição, né? A gente que está buscando dar uma educação diferenciada para os nossos filhos, frequentemente a gente se depara com oposição, porque a verdadeira educação, que tem como objetivo principal formar o caráter dos nossos filhos, para formá-los, prepará-los, né, para a eternidade, vai na contramão do mundo, né, da educação convencional, né? O nosso objetivo principal na verdadeira educação não é o ensino acadêmico, apesar disso fazer parte. Nosso objetivo principal é imprimir o caráter de Deus aos nossos filhos. Então, é comum a gente ter que enfrentar oposição. A gente recebe críticas, né? Então, é muito importante a gente estudar, refletir sobre como Jesus lidava com a oposição, para que a gente tenha sabedoria para agir da mesma forma, né? Então, a gente parou aqui na pergunta 2 e eu vou relembrar alguns pontos que a gente viu. Aos poucos, a gente está publicando os vídeos, as gravações dos nossos encontros. A gente publicou recentemente o vídeo do estudo 4, e assim que possível, a gente vai chegar aqui no estudo, na gravação do estudo 14 também. E a gente viu aqui, se você está com o aplicativo aí, eu pedi para que vocês tivessem em mãos aí o aplicativo EGW Writings, que é o aplicativo que a gente está usando, né, onde tem o livro O Desejado de Todas as Nações, e as referências que estão no guia de estudo são do aplicativo, né? Então, a gente coloca ali DTN 51.1. Então, 51 é a página e 1 é o parágrafo da página, né? Só que se você estudar pelo livro, se você seguir pelo livro, talvez você não se encontre, que a paginação às vezes é diferente, tá bom? Então, ali na página 51 do livro, Desejado de Todas as Nações, parágrafo 1, né? 51.1, ou melhor, 51.3. Acompanhe aí no seu aplicativo. Para você achar, é só ali na busca, no aplicativo, tem um espaço para busca, você digita DTN, de Desejado de Todas as Nações, 51,
2.3. E aí vai direcionar você para essa citação, né? Para esse texto. Então, ali na página 51, no parágrafo 3, a gente viu que Jesus procurava agradar a todos com quem ele entrava em contato, né? Então, eu vou tentar aqui fazer com vocês, ao mesmo tempo, tentar responder com vocês ao mesmo tempo, pergunta 2 e as perguntas 5 e 6. Na verdade, as perguntas 5 e 6 são individuais, né? E aqui fala para comparar o comportamento de Jesus com o comportamento de seus filhos e com seu próprio comportamento como mãe. Mas a gente vai procurar aplicando, né? Conforme a gente for estudando como Jesus agia, a gente vai procurando aplicar a realidade da mãe, e aí você aplica também ao seu caso específico, né? Sua realidade aí. Então, a gente viu que Jesus lidava com brandura e submissão, com a oposição. E isso me faz lembrar de algo que a gente estudou no estudo 4, que tem como título Obediência Fácil. A gente publicou a gravação desse estudo recentemente. O estudo foi o estudo assim mais procurado, assim, foi o encontro que a gente teve mais pessoas aqui, lotou a sala, tivemos 100 pessoas, porque realmente esse assunto da obediência é um assunto assim que acho que o assunto mais importante para as mães, né? Isso que a gente mais deseja, que os nossos filhos sejam filhos obedientes, né? A nós e a Deus. E a gente viu aqui que Jesus nunca forçava ninguém. Quando ele recebia críticas, né, ele não forçava, não procurava impor a opinião dele. E nós, mães, precisamos aprender isso, né? Foi muito bom rever o nosso estudo em grupo, esse estudo 4, no vídeo, né, que a gente publicou. Eu assisti tudo de novo e foi bom rever alguns pontos, me ajudou, porque às vezes a gente sabe na teoria muita coisa, mas na prática a gente termina não, né, esquecendo às vezes, na hora da prática. E esses dias eu procurei praticar mais isso aqui, né? Eu fui educada de forma assim autoritária, né? E a minha tendência é agir da mesma forma. E a gente que tem essa tendência, a gente precisa se policiar muito, né? Para não procurar impor nada. E esses dias a gente teve algumas grandes vitórias aqui em casa, porque eu tive em mente isso aqui, como Jesus agia. Ele não procurava impor, ele guiava, nunca forçava. Né? Ele agia com brandura e submissão. Por isso que é tão importante a gente estar constantemente estudando sobre Cristo, refletindo sobre Cristo. Então, durante o dia, enquanto a gente está nas nossas atividades ali domésticas, né, nas nossas afazeres como mãe, a gente não pode tirar de vista Cristo, a gente tem que estar sempre com ele em mente. Como Jesus, a gente tem que estar sempre se perguntando como Jesus agiria nessa situação. Né? Então, Jesus agia com brandura e submissão a Deus, né? Assim como nós também devemos ser submissas a Deus. Mas ele não era mole, né? Não é porque a gente é branda, é mansa com os nossos filhos que a gente vai ser mole, né? Então, aqui diz também que Jesus era firme nos princípios dele. Lá na página 51, no parágrafo 3, né? Diz que ele não era facilmente influenciado. Ele era muito firme, firme como uma rocha, diz aqui. Então, nós mães precisamos aprender a demonstrar amor, mas com firmeza, né? A gente precisa aprender a falar uma vez só, dar a ordem uma vez só, né? Não sei vocês, mas eu tenho a tendência de falar várias vezes, né? Eu falo, aí minhas filhas não fazem, eu falo de novo, e aí os nossos filhos acostumam com aquilo, né? A não obedecer na primeira vez. E a gente tem que acostumar a ajudar nossos filhos a obedecerem prontamente, né? A gente precisa ser firme, não voltar atrás nas ordens que a gente dá, né? A não ser que a gente reconheça que estava errado realmente. A gente tem que aprender a pedir desculpa, né, se precisar. Não levantar a voz, né?
Então, Jesus nos ensina isso, a sermos amáveis, com firmeza, né? Termos firmeza, mas termos amáveis, brandos, mansos, né? E a criança também, nossos filhos também precisam aprender a ser firmes. Se eles virem firmeza da nossa parte, né? Se eles tiverem a nossa presença constantemente com eles, isso vai dar segurança e firmeza para eles, nos princípios deles, nos princípios que a gente está procurando ensinar para eles. Eles não vão ser uma Maria vai com as outras, né? Eles vão, quando eles se depararem com a pressão de grupo, por exemplo, eles vão ter firmeza para permanecerem nos princípios que eles aprenderam, né? E a gente viu também na página 52, parágrafo 1, que Jesus deixa eu ver aqui, diz assim, mesmo na mocidade ele teve que aprender a dura lição do silêncio e a paciência no sofrimento. O silêncio. Não é fácil para nós mulheres ficarmos em silêncio, né? Acho que a maioria tem dificuldade com isso. Mas como é importante a gente... Alguém quer falar? Sim, bom dia. Bom dia, Adriana. É a Tudo bem? Adriana, isso. Eu achei bem interessante essa parte, porque os rabinos, eles repreendiam e censuravam Jesus, porque eles não admitiam que Jesus soubesse mais do que eles, né? E Jesus deu uma lição para eles, quando Jesus esteve lá no templo, né? Então, os rabinos, eles eram excelentes em criar regras. Era regra para tudo. E eles obrigavam as crianças e os jovens a estudarem e a obedecerem essas regras. Mas não tinha nenhuma devoção nessas regras a Deus, né? Não tinha nenhum amor. Era só obrigações. Uma religião muito pesada, né? E Jesus, ele começou a ensinar que a gente tem que viver assim, diz o Senhor, baseados na Bíblia e assim, entregando a vida a Ele com amor, com expectativa de transformação, de mudança, como a gente tem que ser, deve fazer, né? E ele foi muito reprimido e foi muito censurado. E ele passou essa fase dura com silêncio. Ele era muito censurado pelos irmãos também, porque os irmãos sempre ficavam a favor dos rabinos. E Jesus, ele não falava de maneira áspera, ele não rebatia, ele ficava em silêncio. E no momento oportuno, ele sinalizava e mostrava o que deveria ser seguido, o que era verdade e o que não era verdade. E os irmãos de Jesus ficavam indignados. Como é que Jesus, de maneira tão natural e tão claro, definia o que era certo e o que não era? Verdade, Adriana. Como é importante, como a gente precisa aprender isso, né? Às vezes a gente é tão pronto em rebater ou em censurar os nossos filhos, né? Ou rebater aqueles que nos criticam a educação que a gente dá. E Jesus aqui diz que ele raramente censurava, né? Se fosse necessário, ele falava, tá errado o que vocês estão fazendo, né? Mas raramente ele não se concentrava na crítica, na censura, na repreensão. E a gente precisa aprender isso. E muitas vezes ele ficava em silêncio, muitas vezes. Tem o texto lá em Isaías que diz que ele foi levado como ovelha muda ao tosqueadouro, né? Ao matadouro. Então, desde sempre, Jesus aprendeu, desde a mocidade que diz, ele aprendeu a lição do silêncio. E é uma lição tão importante, né? E tem um texto aqui no livro Fundamentos do Lar Cristão, na página 56, diz assim, ó, não, aqui é um conselho que Ellen White deu para uma mulher que falava demais, falava mais do que devia, né? Que
estava sempre reprovando, criticando o marido, né? E aqui ela falou, o conselho foi, não permita jamais que uma só palavra de reprovação ou censura caia nos ouvidos de seu marido. A gente tem mania, às vezes, de tratar nosso marido como se ele fosse filho. E ele não é nosso filho, né? Nosso tratamento com o nosso esposo tem que ser diferente com o nosso filho, bem diferente. Nossos filhos têm que ser submissos a gente, nós precisamos ser submissos ao marido. Nós fomos criados para sermos auxiliadoras. É claro que um conselho sempre é bem-vindo, né? Mas aquele negócio de ficar criticando e cobrando o marido o tempo todo, como às vezes a gente faz, não deve ser feito, né? E aqui diz, ela falou assim, ainda que você passe muitas vezes por dificuldades, não mencione, não fique mencionando essas provas, reclamando, né, no ouvido do marido o tempo todo. E eu gosto muito dessa frase de Ellen White. Eu sempre lembro dela. Infelizmente, às vezes eu lembro essa frase depois que é tarde demais, depois que eu já falei o que não devia. O silêncio é eloquência. Às vezes a gente se preocupa tanto em argumentar, né? Deixa eu ver o que eu vou falar para ele, né? E fica ali pensando nos argumentos que a gente vai dar para os nossos filhos, para o nosso esposo, para quem criticar a gente. Mas aqui diz que o silêncio é eloquência. Às vezes o nosso silêncio vai ser mais eloquente do que um ótimo argumento. Palavras precipitadas apenas farão aumentar sua infelicidade. Mostre-se contente e feliz. Leve para dentro de seu lar. E aqui não quer dizer que você vai ser hipócrita, que você vai ser falsa. Ah, mas eu estou mal, estou passando por problema, eu vou ficar demonstrando felicidade. Não. A gente tem que realmente buscar ficar contente, se concentrar no que é bom, para realmente sentir contentamento, alegria, gratidão a Deus, apesar do sofrimento. Né? Leve para dentro de seu lar toda a alegria possível e expulse as sombras. Às vezes muitas vezes a mãe traz sombras para o seu próprio lar, com as suas reclamações. Permita que os brilhantes raios do sol da justiça iluminem sua vida. Então, a fragrância do cristianismo autêntico atingirá toda a família. Olha que responsabilidade da mãe. Se a gente aprender a ter um espírito contente, estarmos sempre alegres, sorridentes no nosso lar, isso vai contagiar a nossa família, os nossos filhos. E o contrário, mesma coisa, né? E não será necessário demorar-se em coisas desagradáveis, que muitas vezes não têm verdade em si. Às vezes, de a gente alimentar tanto pensamentos negativos, aqueles problemas aumentam, né? Tomam uma proporção que chega a um ponto que a gente está assim, sufocado, desesperado, angustiado, e tudo começa aqui, no nosso pensamento. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para não ficar reclamando, né? Daqui a pouco nossos filhos estão reclamando e brigando, e aí a gente fica ali brigando com os filhos porque eles estão agindo assim, né? E na verdade eles só estão imitando a gente, eles são um reflexo da gente, né? E a gente viu também ali na página, isso é o que eu estou só retomando alguns pontos que a gente viu da última vez que a gente se encontrou, né? Aqui. Na página 52, diz que Jesus tinha claro discernimento entre o falso e o verdadeiro. E em Apocalipse 3, a gente vê que a nossa igreja hoje é a igreja de Laodiceia. Nosso povo, eu, né, temos como característica, Jesus disse, a cegueira espiritual. E nós precisamos do colírio do Espírito para termos esse discernimento que Cristo tinha, para discernir entre o falso e o verdadeiro. Então, por isso que a gente tem o nosso grupo de oração toda sexta-feira. Aproveito para convidar vocês aqui. Tem sido uma bênção. Toda sexta-feira, 5 horas da manhã, nós nos reunimos para orar com outras mães, com outras mulheres, não só mães, mas outras mulheres também que não são mães, porque a gente precisa do Espírito Santo para ter discernimento, né? Então, a gente se depara, durante o dia, a gente se depara com muitas situações que às vezes a gente fica confuso, e agora, o que eu faço? Ah, meu filho desobedeceu,
teve um ato lá de rebeldia, de desobediência. E agora, o que que eu faço? A gente, às vezes, não tem tempo, muito tempo, para a gente parar, para pensar na situação. Às vezes, a gente tem que reagir ali rapidamente. E se a gente não estiver no Espírito, não tiver o discernimento do Espírito, se a gente não estiver em comunhão com Deus continuamente, a gente não vai ter esse discernimento que Cristo tinha, né? A Adriana queria falar alguma coisa? Ah, só comentar o que você falou a respeito da murmuração, né? Da reclamação. A murmuração, ela vicia. E ela é tão perigosa porque ela não permite que nós enxerguemos as evidências divinas, as provisões divinas. Ela é tão perigosa porque nos coloca em condições de abandonados. Deus nunca nos abandona, mas a murmuração, ela faz com que a gente não enxergue as provisões divinas e nos coloque em condições de abandonados. Tanto é que quando o povo de Israel estava saindo do Egito, Deus estava movimentando as águas, ali tinha coluna de fogo e nuvem, no mesmo tempo, no mesmo lugar, quando eles iam fazer a travessia pelo Mar Vermelho, e quando eles viram os egípcios chegando, eles começaram a murmurar. Moisés, não havia sepulturas suficientes lá no Egito? Você tinha que nos trazer para cá, para a gente morrer aqui? Por que não nos deixou lá? Então, a murmuração fez com que eles não enxergassem toda a providência divina, tudo o que estava acontecendo. Então, acontece a mesma coisa com a gente. Quando a gente murmura, a gente não vê a manifestação de Deus. E a murmuração vicia. Verdade, Adriana. A murmuração cega, né? Fê, quer comentar? Eu queria comentar que você acabou de comentar sobre Jesus, né, que ele discernia entre o falso e o verdadeiro, e nessa parte aí do capítulo, os irmãos dele estavam contra ele, né, e não conseguiam conviver com Jesus ser como ele era. E no livro Orientação da Criança fala sobre a herança de uma criança estragada, né? Que quando a gente deixa a criança à sua própria vontade, entregue à sua própria vontade, vai na linha do que a gente acabou de falar sobre obediência, comenta que isso se torna uma herança na idade madura, que o intelecto pervertido mal pode discernir entre o verdadeiro e o falso. Então, se nós queremos que os nossos filhos tenham um caráter semelhante ao de Jesus, que podia discernir entre o verdadeiro e o falso, nós temos que começar desde já, para que ele não tenha essa herança, né, da falta de domínio próprio. E verdade, Fê. E quem dá domínio próprio? Domínio próprio é um fruto do Espírito, né? A gente vê lá em Gálatas 5:22. Então, se a gente, é uma consequência de ter o Espírito. E como que a gente tem o Espírito? Orando, clamando, né? Por isso que a gente tem aqui os nossos encontros toda sexta-feira. Alguém perguntou aqui se tem encontro, então, toda segunda e toda sexta. Não, é toda terça. A gente tem aqui o nosso estudo às 5 horas e toda sexta é o grupo de oração. A gente ora em grupo às 5 horas da manhã. São esses 2 dias. Tá bom? Foi a Ana que perguntou. E, continuando aqui, então, na página 52 ainda, diz que Cristo não tinha espírito de exclusivismo. O que a gente pode aprender disso, que a gente viu sobre Jesus? Exclusivismo. A gente, como mães, a gente precisa ter muito cuidado para nós sermos imparciais no tratamento com os filhos, quando a gente tem mais de um filho, né? Não sermos exclusivistas. E também no nosso relacionamento com os outros. A gente precisa aprender a se relacionar bem com todos, né? Inclusive com aqueles que se opõem a nós. A gente não pode esquecer que a verdadeira educação é um preparo missionário. Então, a gente precisa sim preservar os nossos filhos de todas as más influências,
mas sem nos isolarmos totalmente, né? Tem um texto que diz que a religião pura e sem mácula, na Bíblia, né? Está escrito lá em Tiago 1:27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é duas coisas: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, ou seja, suprir as necessidades das pessoas, e guardar-se incontaminado do mundo. Então, a gente não pode escolher só uma das duas coisas, né? Ou a gente vive lá misturado com o mundo, e aí não toma cuidado com as más influências, ou a gente, não, vou preservar minha família para não se contaminar com as más influências, e aí não cumpre a missão de ser sal da terra, né? Não, a gente se fecha em nós mesmos, no nosso lar, e não compartilha as bênçãos que a gente tem recebido, né? Então, são as duas coisas. É se guardar incontaminado, tem que preservar, sim, os nossos filhos de toda a má influência, mas para que a gente tem que se preservar? Não é por egoísmo, por nós, simplesmente. É para que a gente seja uma bênção para os outros, esse é o objetivo, né? Deus nos santifica para que a gente possa ter uma bênção para o mundo, né? Para as outras pessoas. E sempre lembrando que atos de misericórdia abrem as portas para o Evangelho. Então, isso vale também para nosso lar. Se a gente for paciente, misericordioso, brando, como Jesus era, né? Com os nossos filhos, com o nosso esposo, eles vão aceitar muito mais facilmente as lições, as coisas que a gente quer ensinar para eles, né? Então, mas se a gente não demonstrar amor em forma de sorrisos, de tempo, como a gente já conversou aqui em outros estudos, né? Perdão, mansidão, os nossos filhos vão ser resistentes ao nosso ensino. Então, às vezes, a gente fica triste, chora, pede oração, porque nossos filhos não estão querendo saber de Deus, não querem mais saber da igreja, se afastam de Deus. Por que será? A gente já conversou aqui que um dos principais motivos para os jovens saírem da igreja, se afastarem de Deus, é a incoerência dos pais. A gente, às vezes, prega tanto, quer ensinar tantas lições espirituais para os nossos filhos, mas a gente não vive aquilo. A gente esquece da misericórdia, do amor, né, da mansidão, e tem que ter as duas coisas, né? E a gente viu também, na página 53, parágrafo 2, que Jesus tratava os irmãos com incansável bondade. A Adriana falou um pouco, né, da oposição dos irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus, imagina você ter irmãos que estão sempre te criticando, falando, você é certinho demais, né? Por que você fica agindo assim, diferente de todo mundo? Você acha que é melhor do que todo mundo? Você já ouviu isso alguma vez? Alguém já te falou isso alguma vez? Ou alguém já falou isso para os seus filhos? Já vi acontecer isso várias vezes, entre famílias que estão buscando dar essa educação diferenciada para os nossos filhos. O simples fato de a gente buscar dar uma educação diferente já vai gerar uma certa aversão ou oposição das pessoas, né? Por mais que você fique em silêncio, não fale nada, alguns vão interpretar aquilo como se você estivesse querendo ser melhor do que os outros, achando melhor do que os outros. Mas Jesus não se deixava levar por esse comportamento, essa oposição dos irmãos. Ele tinha, a bondade dele era incansável. Eu fiquei refletindo, né? Lembrei de 2 Tessalonicenses 3,13, que diz, não vos canseis de fazer o bem. Então, quando a gente está ali envolvida nas nossas tarefas diárias, como mãe, né, na correria, em meio a tantas tarefas diárias, é normal a gente se sentir cansado, né? E é fácil a gente se cansar e perder a paciência com os filhos, não é? Infelizmente, isso é muito comum entre nós. Mas, então, nós precisamos do Espírito Santo para que a gente tenha o fruto da longanimidade, da paciência. A gente não pode se cansar de fazer o mal, ou bem. Por mais que a gente esteja cansada, fisicamente, esgotada, né? Vai chegando o fim, eu não sei vocês, mas quando vai chegando a tarde, o fim do dia, às vezes estou no meu limite, assim, de paciência, né?
Mas por mais que a gente esteja cansadas fisicamente, a gente não pode se cansar de fazer o bem. Que coisa, né? Não é fácil. Por isso que a gente precisa orar sem cessar. E esses dias eu tive grandes lutas aqui em casa, né? Porque eu fiz um propósito, Senhor, eu não quero cair na tentação da impaciência, me ajuda. E minha paciência foi testada esses dias. E teve um dia assim que eu estava a ponto de perder a paciência. E Deus me ajudou a orar em pensamento, me afastar um pouquinho para orar, né? E Deus me deu a vitória. Sozinha a gente não consegue, mas com Deus, né, é possível, tudo posso naquele que me fortalece. E a gente tem que se apegar a essas promessas, né? Joyce? Pensando aqui, Mari, no que você está falando, e às vezes a gente não externaliza em palavras, né? Essa falta de paciência, essa falta de mansidão, né? Mas a nossa fisionomia revela aquilo que vai dentro, né? Então, a minha menina é muito observadora, assim, às vezes, eu tô, não sei, acho que subindo um degrauzinho de cada vez, sabe? Porque, às vezes, assim, eu tô impaciente por dentro, achando que ela não vai perceber, né? Que ela faz alguma coisa, eu respiro fundo, assim, né? E aí ela fala assim para mim, esses dias atrás, por que você faz isso comigo, mãe? Eu não tinha falado absolutamente nada. Por que você faz assim comigo, mãe? Eu falei, mas eu não fiz nada. Olha a sua cara, mãe, você tá com a cara assim. E mostrou para mim o jeito que tava com o meu rosto, né? E aí eu acabei pensando, falei, poxa vida, não adianta, né? A gente, às vezes, pensa que a criança não está percebendo, mas a gente externaliza não só com palavras, né? A nossa fisionomia vai revelar muito mais do que, às vezes, as nossas próprias palavras, né? Então, essa mansidão, essa longanimidade, né, de Jesus, fico pensando como é que conseguia, assim, na face dele, né? Mostrar que ele realmente era aquilo, manso, sereno, tranquilo, porque nessa busca, às vezes a gente acha que está conseguindo, e na verdade ainda não aprendi bem o pulo do gato, sabe? Porque acabo só não revelando em palavras, né? Eu tenho orado ao Senhor também para que a minha fisionomia mude, porque muitas vezes só a palavra. Já teve situações em casa que, mesmo sem falar nada, ficou uma situação difícil por conta de revelar na face aquilo que estava dentro, né? Uhum. Verdade. Aqui em casa eu falo da reclamação, né? Um dos desafios, das regrinhas aqui é não reclamar, né? E eu sempre falo que fazer cara feia também é reclamar. Então, às vezes não está falando, mas está fazendo cara feia, isso é uma reclamação, né? Gestual. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso também. Alguém me perguntou, pediu para eu passar a página do livro. Infelizmente, eu não vou conseguir passar a página do livro e do aplicativo. Então, antes a gente dava a paginação do livro, mas muitos ficavam perdidos porque acompanhavam no aplicativo. Enfim, a gente teve que escolher uma delas, né? Então, a gente escolheu usar a paginação do aplicativo, mas no capítulo 9. Agora a gente está na parte que fala ali, tenta achar aí no parágrafo, parágrafo que diz assim, possuía dignidade e individualidade, inteiramente isentas de orgulho. Não sei que página que é, se alguém identificar aí, a página do livro, né? Então, outra característica de Jesus, ele, aqui diz que ele era humilde, né? E que ele estava constantemente sereno, estava sempre alegre, sempre sereno. E se a gente aprender, se nós formos humildes, aceitando o plano de Deus para nós como mães e esposas, missionárias abnegadas, e a abnegação requer sacrifício mesmo, né? Não é fácil. É esquecer de si mesmo e pensar no bem dos filhos, pensar no esposo, né? Porque quando a gente vive para fazer o bem, quando a gente vive para servir, sem se preocupar com a gente termina sendo beneficiado, né? Mas se a gente ficar preocupado com a gente vai viver infeliz e frustrado. E Jesus não vivia preocupado com ele mesmo. Ele não tinha expectativas próprias. As expectativas dele eram as do Pai. Ele fala, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. E a gente precisa aprender essa humildade, né? Essa submissão. Se a gente se entregar
nas mãos de Deus, Deus vai endireitar as veredas, por mais que a gente esteja com problemas, né? E a gente não vai ficar nós mesmos tentando endireitar, né, os nossos caminhos, as coisas, ou esperando que outros façam isso. A gente precisa aprender a esperar em Deus e estarmos sempre serenas, mesmo sob provações, como Jesus fazia. Outra coisa que a gente viu também, Jesus não aborrecia, está escrito assim, procura aí no livro, não aborrecia ele senão uma coisa no mundo, e isso era o pecado. A única coisa que aborrecia Jesus era o pecado. Então, Jesus tinha aversão ao pecado. Isso é justiça, né? A justiça que a gente precisa aprender. Não é querer fazer o que a gente quer, o que a gente acha que é certo, mas é odiar o pecado, aquilo que não condiz com a vontade de Deus, né? E quando a gente peca, perdendo a paciência com os nossos filhos, por exemplo, o que acontece? A gente provoca a ira e o pecado dos nossos filhos. E isso deveria doer profundamente em nós. A gente deveria, muitas e muitas vezes, eu diria que geralmente, os erros, o mau comportamento dos nossos filhos é reflexo do nosso próprio mau comportamento. E isso deveria doer profundamente em nós, o nosso pecado, o pecado dos nossos filhos causado por nós mesmos. Era o que Jesus sentia, aversão ao pecado, né? A gente precisa aprender a ter aversão ao pecado e não ao pecador, né? Saber separar. Quando vem as pessoas criticarem a educação que a gente dá para os nossos filhos, quando elas se opõem a nós, em vez de a gente ficar com raiva das pessoas, o que a gente deve fazer? A gente deve amar a pessoa, orar por ela, né? Por mais que aquilo que ela está fazendo seja ruim, né? A gente tem que saber separar o pecado do pecador. E não ficar desculpando o pecado. Jesus, né, nos ensina isso, né? A não desculpar o pecado. A gente tem que buscar, sim, a santificação em nós e no nosso lar, nos nossos filhos, né? E a gente tem que lembrar também, tem que ter sempre em mente os bastidores do grande conflito. A gente tem que sempre lembrar que quando os nossos filhos estão desobedientes, a gente não está lutando contra eles. A gente não pode lutar contra os nossos filhos e contra o nosso esposo, né? Mas a gente tem que sempre lembrar que a nossa luta é contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, como está escrito lá em Efésios 6:12. Nossa luta não é contra o nosso marido, nem contra os nossos filhos. A gente precisa deixar de lado toda a competição no lar. Num lar cristão, não pode ter espaço para competição de forma alguma. Jesus jamais ensinou rivalidade. Pelo contrário, lembra quando os discípulos estavam ali disputando, competindo quem que ia ser o primeiro no reino de Deus, né? Quem que ia sentar à direita, né? Quem que ia sentar à esquerda. Jesus repreendeu. E isso não pode existir no nosso lar. Então, quando a gente está ali brigando com os nossos filhos, eles falam irritados com a gente fala irritado com eles, isso é competição, isso é rivalidade. E isso não pode acontecer. Deus quer cooperação e não competição. A gente tem que sempre lembrar que pais e filhos fazem parte de uma mesma equipe. A gente está junto. Nossos filhos têm que sentir que nós estamos com eles. Estamos junto com eles e não contra eles, né? Que quando eles desobedecem, no fundo, eles estão querendo obedecer. Não é o que você sente também? Quando você cai na tentação da impaciência, quando você cai na tentação da intemperança, da indisciplina, e depois você sofre, pede perdão, no fundo você está querendo obedecer, não tá? Mas errou. E os nossos filhos a mesma coisa, no fundo eles querem obedecer, porque quando eles obedecem, eles são mais felizes. E quando eles sentem que eles não estão sozinhos nessa luta, que se eles caírem, eles têm a mãe para socorrer, para ajudar, para orar com eles, e não para apontar o dedo, em vez de apontar o dedo para eles, né? Para aumentar o problema para eles. Já está sendo difícil para eles ali tentar obedecer. E aí a gente vai e coloca o dedo na ferida e critica e acusa.
piora tudo. Aí que eles falam, aí eu não consigo mesmo, né? Então, a gente tem que ser uma equipe, né? A família é uma equipe. E eu já agi das duas formas, né? Infelizmente, mas quando eu ajo da forma como Jesus agia, né? Como Deus quer que a gente haja, eu falo para as minhas filhas, outro dia mesmo aconteceu, uma das minhas filhas estava triste, se sentindo mal por algo que ela tinha feito de errado, se recriminando, se culpando. Ela própria já estava se recriminando pelo erro dela, sem eu precisar mostrar. Para que eu vou chegar e falar para ela, é verdade, você está errada, não devia ter feito isso? Não. Ela mesma já reconheceu o problema, né? Então eu cheguei, abracei ela estava chorando, né? Eu falei, filha, a mamãe está junto com você, a mamãe vai te ajudar. Né? É o que a gente precisa fazer, falar, filha, você está melhorando, a mamãe está feliz porque você cai, é verdade, você errou, mas você está melhorando, hoje já foi melhor do que ontem, sabe? Incentivar e não desmotivar os nossos filhos, porque a luta deles é tão grande quanto a nossa. É uma luta contra os principados, contra as forças espirituais do mal. Por trás do mau comportamento dos nossos filhos, tem anjos maus querendo ganhar o controle da mente deles, da vida deles. E a gente está aqui para ajudá-los a vencer. É para isso que servem os pais, né? E não para aumentar o problema. Né? E a gente viu também na página 53 que a maior preocupação de Jesus era o zelo pela glória. Ele tinha zelo da glória de Deus. E essa deve ser nossa maior preocupação. Fazer tudo para a glória de Deus. Tudo. Comer, vestir, brincar, né? O tipo de recreação, falar, tudo a gente tem que ter sempre em mente. Isso é para sempre se questionar. Isso é para a glória de Deus? Essa comida, essa roupa, isso que eu estou falando para os meus filhos, para o meu esposo, é para a glória de Deus? Se não é, não faça. Né? Então, a gente tem que deixar de lado tudo o que não é para a glória de Deus, né? E a gente viu também que a gente falou, né, um pouco sobre a censura, que Jesus não ficava censurando, né? Toda hora. E nós, mães, precisamos tomar muito cuidado para não fazermos isso. E ajudar nossos... E o que vai acontecer? Se nós ficarmos sempre corrigindo, repreendendo, censurando os nossos filhos, os nossos filhos vão fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, eu tenho uma filha de 12 e uma de 5. A de 12, às vezes, termina agindo como se fosse mãe da de 5, né? E ela, às vezes, termina... Às vezes eu vejo minha filha ali corrigindo o tempo todo a irmã mais nova. E eu fico pensando, gente, eu acho que eu estou corrigindo, repreendendo demais minhas filhas. Né? E aí eu tenho que explicar para ela, filha, se a mamãe está junto, e às vezes quando eu estou junto, né? Ela já toma a frente, então tem situações assim que eu acharia melhor não corrigir, né? Dar um tempo, esperar, e aí vai a minha filha mais velha e corrige a mais nova. E aí eu tenho que explicar para ela, né, filha, se a mamãe está junto, deixa que a mamãe corrige, não precisa se preocupar com isso. Não se sobrecarrega, né? Porque o filho mais velho às vezes se sente responsável pelos irmãos e aquilo se torna um peso para eles, né? Ai, não, eu preciso corrigir a minha irmã, né? E às vezes se torna chato, às vezes as brigas começam assim, porque a irmã mais nova fala, você não é minha mãe. Já aconteceu isso entre seus filhos? Você não é minha mãe. E realmente não é, né? Então a gente tem que ajudar nosso Só filho. aí, viu, Marilê? Só acontece na sua casa. Só aqui, né? Só... E aí, realmente, eu falo para as duas, ó, realmente, ela não é sua mãe. Eu falo para a mais velha, ó, não age como se fosse a mãe dela, né? Essa semana aconteceu uma situação assim, mas eu esperei a mais nova sair de perto para eu poder falar isso para ela, né? Então eu falei, ó, filha, às vezes, você percebeu que ela estava quase ficando irritada porque você estava agindo como mãe com ela e a mamãe estava aqui junto, deixa que eu resolvo o problema.
E eu falei, eu não preciso fazer assim, né? Fica tranquilo, a mãe resolve. E aí, para mais nova, eu tenho que falar, respeite a sua irmã. Ela não é sua mãe, sua mãe, mas ela é sua irmã, e ela merece o seu respeito, né? Então, não é fácil, né? Trabalho de mãe tem que ser psicóloga ali, tem que ser bombeiro, né? Apagar fogo, mas é assim mesmo, faz parte. Isso tudo foi só revisando da última vez, só que a gente não tinha, a última vez que a gente estudou, a gente falou só sobre o comportamento de Jesus, a gente não fez essa aplicação à maternidade, né? Que é a parte mais prática, né, que a gente precisa. E continuando, então, a gente tinha parado na página 54, né? A questão da socialização. Ou situação difícil, né? Situações sociais. Como é difícil. Com as mudanças, as reformas que a gente tem buscado fazer no nosso lar, às vezes não é fácil lidar com a socialização, né? E aqui diz que Jesus se negava a participar de atos proibidos, dos frívolos passatempos dos jovens de Nazaré. E a gente também precisa ter coragem de dizer não para situações, tanto como mães, como os nossos filhos também precisam aprender isso, né? A dizermos não para passatempos que são fúteis, né? Existem tantos eventos sociais hoje em dia, né? E a gente, principalmente as sanguíneas, aquelas que são mais sociáveis, né, mais comunicativas, às vezes tem a tendência de querer participar de tudo quanto é evento social, né? E às vezes participa de eventos onde o ambiente não é propício para os filhos. Às vezes tem certas situações ali que, se a gente levar nossos filhos para aquele evento, para aquele ambiente, a gente vai estar colocando nossos filhos no terreno da tentação e vai ser muito difícil para eles resistirem, né, a certas situações. Então, a gente precisa seguir o exemplo de Jesus, né? Ter essa firmeza. Não precisa ficar dando explicação para os outros, porque provavelmente não vão entender, né? É importante a gente saber que está fazendo o melhor para os nossos filhos e seguindo a vontade de Deus, né? E aqui a gente viu também na página 54 que Jesus estava sempre animado. Olha só essa frase que eu encontrei no livro Fundamentos do Lar Cristão, na página 92. Um olhar de aprovação e uma palavra de ânimo e louvor, ou seja, elogio, serão como um raio de sol no coraçãozinho, né, dos filhos, tornando-os, às vezes, felizes o dia inteiro. Então, aqui diz que Jesus estava sempre animado, sempre alegre, cantando, né? E nós, mães? Será que a gente está sempre assim ou a gente está sempre reclamando de cara feia, com aquela cara de exausta, né? De impaciente? Aqui diz que um olhar, às vezes um olhar de aprovação. Nossos filhos, a minha filha mais nova, precisa muito disso, de aprovação, o tempo todo. Ela passa o dia inteiro falando assim, acho que a frase que ela mais fala é, olha ó mãe, tudo, tudo, tudo. As mínimas coisas que ela faz, ela quer que eu olhe e que eu aprove, né? Puxa, filha, muito bem, que legal, né? As palavras de afirmação, né? Para algumas pessoas essa é a linguagem de amor, né? E como isso é importante, né? Dar esse olhar, em vez de um olhar de estar sempre com aquele olhar de censura, de crítica, a gente ter um olhar de aprovação para os nossos filhos. É muito fácil a gente apontar os erros, mas e quando eles acertam? Será que a gente está elogiando, motivando, incentivando, né? E uma palavra de ânimo, né? E às vezes aquele gesto tão simples da nossa parte, aquele elogio, aquele sorriso, aquele olhar de aprovação, vai tornar os nossos filhos felizes o dia inteiro. É tão simples. A gente que complica muitas vezes, né? E outra frase que eu achei aqui muito boa também sobre isso. No lar onde são pronunciadas palavras ásperas, impertinentes, esse texto está no livro O Lar Adventista, na página 436. No lar onde são pronunciadas palavras ásperas, impertinentes, mal-humoradas, as crianças choram muito. Seu filho chora muito?
Sejam bebezinhos, às vezes bebezinhos recém-nascidos, os bebês são muito sensíveis ao nosso estado de espírito. A gente passa ansiedade para os nossos filhos, para o bebê, através do leite, né? E eu tive muito problema com isso, quando eu tive minha primeira filha, eu tive depressão pós-parto, como a minha filha sofreu, ela chorava dia e noite. Minha vizinha até uma vez veio perguntar se eu estava precisando de ajuda, ela falou, eu ouvi que sua filha chora muito, né? E eu ficava angustiada, mas eu não tinha entendimento sobre muita coisa, né? Eu não sabia que a minha ansiedade estava passando para ela, o meu estado de espírito, né? A depressão que eu sentia. E eu demorei a me tratar da melhor forma, infelizmente. E ela terminou sofrendo muito. E até hoje ela carrega consequências disso. E hoje eu estou tentando compensar, não é fácil, né? Hoje ela é uma criança mais insegura, eu vejo a diferença. A mais nova, graças a Deus, com a mais velha eu aprendi, né? Mas infelizmente ela foi assim, cobaia, né? E com a segunda eu já consegui, já foi bem diferente. A primeira infância, assim, quando a mais nova era bebê, eu estava bem, já estava livre da depressão, graças a Deus. Passei muita tranquilidade, dei muito colo, esqueci. Na primeira filha, eu ouvia, eu não sabia o que fazer, né? Mãe de primeira viagem, ouve, segue tudo quanto é conselho, porque fica perdida, né? Não sabe o que fazer, aí faz o que os outros dizem. E as pessoas falavam que não podia ficar dando muito colo e tinha que deixar chorar. E me arrependi, porque minha filha isso terminou gerando insegurança nela. E aí na segunda eu falei, eu vou dar muito colo sim, vai ficar no meu quarto sim, até eu achar, quando eu achar que deve. E hoje a minha filha mais nova é muito mais segura, né? Muito mais tranquila. Então, a gente precisa aí saber identificar. Nossos filhos às vezes estão chorando muito, às vezes o que a gente faz? Briga com eles, para de chorar, menina. E às vezes a gente que está causando o choro dela. A gente está passando ansiedade para a criança, está passando irritação, a criança às vezes está deprimida. Uma criança deprimida, a criança com depressão, ela não reage da mesma forma que um adulto com depressão. A criança tende a ficar mais irritada, mais ansiosa. E a gente precisa saber identificar isso aí. Olha o que fala aqui também. Então, onde são pronunciadas palavras ásperas, mal-humoradas, as crianças choram muito. E em sua tenra sensibilidade são impressas as marcas da infelicidade e da discórdia. As crianças, às vezes, levam para o resto da vida as marcas disso, dessas palavras ásperas, impertinentes, mal-humoradas que a gente fala no nosso lar. Portanto, mães, deixai que vossa face se ilumine com alegria. Sorria, e a mente e o coração dos pequenos refletirão a luz do vosso rosto, como a pintura aprimorada de um artista retrata as feições humanas. Olha que lindo. Então, sorria, é como um espelho. A gente tem que lembrar que os nossos filhos são o nosso reflexo. Imagina que é como um espelho. Eles vão ter o rosto deles vai ser como o nosso, a atitude deles vai ser como a nossa, né? Então, se a gente sorrir, eles vão refletir essa luz do nosso rosto como uma linda pintura. Assegurai-vos, mães, de que tendes a Cristo habitando em vós, de maneira que na mente influenciável de vossos filhos seja impressa a semelhança divina. Olha que coisa mais linda, né? Eu achei linda essa situação. Então, só concluindo, Cris, eu já deixo você comentar. Aguenta aí. Eu falei que a gente vai gravar até umas 6 horas, né? Aí depois a gente abre assim mais para bate-papo, participação, que tem gente que às vezes pode ficar intimidado de falar, sendo gravado, né? Então, só concluindo aqui uma parte de hoje, então a gente falou das reclamações, lembrando sempre que as reclamações acidificam a vida, né? E que o reclamão é como uma fruta podre. O que acontece com a fruta podre? Ela contamina todos que estão em volta.
Então, o que que a gente tem que fazer com uma fruta podre? Isolar. Então, o que eu falo para as minhas filhas, né? Por exemplo, minha filha pequena tem dificuldade de se comportar bem à mesa. Aí ela começa a reclamar. Ah, não gosto disso, não quero isso, não quero aquilo. E aí eu falo para ela, filha, você não está se comportando bem à mesa. Se você continuar reclamando e fazendo assim, a mamãe vai ter que tirar você da mesa. Por quê que a gente tem que fazer isso? Como eu disse, como uma fruta podre. Uma pessoa reclamona contagia todos que estão em volta. Então, a criança está brigando, está com espírito ali de briga, de reclamação, espírito ruim. O que tem que fazer? Tem que afastar, separar. Por exemplo, está numa brincadeira. Os filhos estão lá na brincadeira, aí um começa a brigar com o outro. O que tem que fazer? Isolar, separar. Pegar aquele, seria a fruta podre, né? Uma ilustração feia, né? Mas é isso. Pegar aquele e isolar. Falar, ó, você não está com bom comportamento e vou ter que separar você, não vai poder brincar desse jeito. Senão, daqui a pouco tá todo mundo brigando, todo mundo irritado, todo mundo azedo, né? Outro ponto que a gente viu também ali aqui diz que Jesus não entrava em discussão. O exemplo que ele dava era uma lição constante. Então, para a gente finalizar aqui, né, concluindo. Mulher fala demais, né? A gente tem que aprender a falar menos. Em vez da gente ficar discutindo com o marido, discutindo com os filhos, eu falo isso para mim em primeiro lugar, que eu tenho dificuldade sim. A gente tem que aprender a dar o exemplo, ter paciência. O nosso exemplo vai ser mais eficaz do que as nossas palavras. Então, é o que Jesus fazia. Ele não ficava entrando em discussão, ele fugia de polêmica, fugia de discussão. Mas o exemplo dele era uma lição o quê? Constante. Isso está na página 55. Constante. E nós, mães, muitas vezes não somos constantes. A gente tem que aprender a ser constante. Dar o exemplo sempre, não é de vez em quando. Então, nossos filhos vão aprender a ser obedientes vendo o nosso exemplo de obediência a Deus. Esse vai ser o maior exemplo. Essa vai ser a maior lição que a gente pode ensinar para os nossos filhos, né? O Senhor nos ajude, né? Não é fácil. Imitar a Cristo vai contra as nossas... vai contra a nossa natureza, né? A gente tem uma natureza pecaminosa. E a gente precisa lutar muito, mas qual que é a nossa luta? Não é contra as pessoas, não nos esqueçamos disso. A nossa luta é contra os principados deste mundo de trevas, né? A nossa luta tem que ser como? De joelhos, em oração. Essa é a nossa luta, né? Então, na verdade, a gente falou sobre várias coisas, né? Vários pontos, e talvez você tenha identificado aqui vários pontos para você mudar. Talvez, como eu, você tenha se identificado com todos os pontos. Fala, nossa, preciso mudar tudo isso, está tudo errado. Não precisa entrar em desespero. Porque, na verdade, a gente só precisa de uma coisa. Se a gente se concentrar em uma coisa só, que é ter o Espírito de Cristo em nós, fica mais fácil. E como que a gente tem o Espírito de Cristo em nós? Orando, 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 orando. Orando sem cessar. Dia e noite, se necessário, a noite inteira. Você não está conseguindo vencer a impaciência, faça uma vigília sozinha, mas vença a sua impaciência. Não continua adiando mais isso, a gente precisa vencer, é possível. O que não falta na Bíblia são promessas de vitória, né? Deus, está escrito em 1 Coríntios 10, 13, que Deus não dá provação que a gente não possa suportar. Em Filipenses 4, 13, né? Tudo posso naquele que me fortalece.
Marcos 10, 27, se eu não me engano, para Deus é impossível, mas não para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Não faltam promessas de vitória. Então, qual é o seu problema? Todos esses, tudo bem. Vai, ataca um de cada vez. Senhor, essa semana ou esse mês, quero vencer a paciência. E ore por isso, até vencer. Não desista. Seja perseverante, seja constante na oração. Lute até vencer. Que o Senhor te dê a vitória. E sexta-feira, a gente tem nosso encontro de oração às 5 horas. Não percam. Então, agora a gente vai dar um tempo aí para quem quiser comentar com você. Que bom rever vocês aqui. Foi muito bom ter esse bate-papo aqui. Agora a gente teve alguns momentos aqui para a gente comentar, né, discutir alguns pontos. E esse é um momento exclusivo para quem participa aqui às 5 horas com a gente, ao vivo. A gente, assim que possível, esse vídeo, a gravação desse encontro aqui vai ser publicado, mas quem só assistiu o vídeo não vai ter o privilégio de participar aqui do nosso bate-papo, né? Então, se você quer participar do nosso bate-papo, ouvir o que outras mães aqui, aprender com a experiência de outras mães, participa aqui ao vivo com a gente, tá? Então, toda terça-feira, das 5 às 6 horas, às 6h30, né? A gente está concluindo agora, são quase 6h30. Então, faça planos para estar aqui com a gente nas próximas semanas, tá bom? Foi muito bom. Estou muito feliz mesmo de retomar os estudos. Eu particularmente, estava precisando. A gente sempre precisa, né? Trocar ideia com outras mães, isso fortalece tanto, né? Dá mais ânimo para a gente. Espero que vocês também estejam mais animadas para começar o dia, com mais força, revigoradas aí, e que Deus dê a vitória para vocês aí nos desafios deste dia. Vamos orar para concluir? Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nosso Pai de amor e misericórdia, louvamos ao Senhor, porque o Senhor é muito bom. Muito obrigada pelo exemplo de Cristo. Sabemos que Ele veio aqui não só para morrer por nós, para nos salvar, mas Cristo veio aqui também nos dar um exemplo de vida, nos mostrar como viver. E nós estamos aqui na Escola do Mestre porque queremos aprender com Cristo, queremos aprender a viver como Cristo. Nos ajuda, Senhor. Temos errado tanto algumas vezes, nos perdoa por todos os erros que temos cometido como mães, às vezes até na tentativa de acertar, mas pedimos que o Senhor nos dê força para vencer nossas dificuldades, nossos defeitos de caráter, para que possamos dar bom exemplo para os nossos filhos, para que o Senhor nos dê poder, Senhor, para nos concede o Teu Santo Espírito, para que tenhamos o fruto do Espírito, os frutos do Espírito na nossa vida, paciência, mansidão, amor, e que os nossos filhos se sintam motivados, vendo o nosso exemplo de obediência. Nos ajuda, Senhor, nos desafios deste dia, que o Teu Santo Espírito nos guie, nos ilumine, nos fortaleça, nos anime. Em nome de Jesus, amém. Bom dia para todos. Até sexta-feira, no nosso grupo de oração. Na escola do Mestre aprendi a amar de corpo, de alma e mente ao Senhor, como folhas de outono, espalhar a mensagem, orar, vigiar e servir ao Senhor, ter a cada manhã minha hora tranquila, buscando a Jesus em primeiro lugar, reunindo-me junto ao altar da família.
A primeira lição deve ser conhecer e compreender a vontade de Deus, lendo seus atributos nas coisas que fez. Eu me fortaleço, me aproximo de Deus. Foi assim que aprendi as palavras